Olá, bom dia! Na Unimed Entrevista desta semana, nós vamos conversar com o médico ortopedista e traumatologista Dr. Francisco Machado para falar um pouco mais sobre a prática segura de exercícios físicos. Bom dia, Dr. Francisco. Qual a importância das atividades físicas para a saúde? O exercício físico é fundamental para a saúde, principalmente nos dias de hoje, onde a longevidade está sendo trabalhada por todos, né? Desde os pacientes, os atletas, os médicos nas várias especialidades. Então, o exercício físico é fundamental, evitando problemas dolorosos do aparelho esquelético, as doenças cardiovasculares, os distúrbios de lipídios, né, na corrente sanguínea e muitas das vezes prevenindo até a morte súbita. Doutor, quem nunca praticou alguma atividade física e deseja começar, quais medidas devem ser observadas? Eu sempre digo para os meus pacientes que nós não nascemos andando, então todo dia é dia de se começar a fazer atividade física, sendo que se deve prevenir as lesões. Para isso deve-se começar paulatinamente, gradualmente, evoluindo lenta e gradualmente. Qualquer idade, a prevenção das lesões, principalmente do aparelho esquelético, é fundamental. E para isso, a orientação do médico ortopedista ou do especialista em medicina do exercício e do esporte é fundamental para se prevenir essas lesões. Doutor, que tipo de doenças a prática de exercícios pode causar? As doenças do aparelho locomotor, as lesões articulares, as fraturas de estresse, que são as fraturas que o osso fadiga com a atividade física, as lesões musculoesqueléticas como um todo, musculares, tendinosas, ligamentares, cartilaginosa, as zonas de crescimento da criança, os ossos osteoporóticos do senil, do idoso, passando pelas doenças pulmonares, cardíacas e vasculares. Quais são os tipos de exercícios que podem fortalecer os ossos e a musculatura? E qual é o tempo ideal para praticar? O aparelho esquelético como um todo, ele deve ser sempre sobrecarregado com atividade física. A finalidade é fortalecer os ossos, os músculos e as articulações. E com isso se prevenir as lesões da própria idade. Então, existe uma lei na ortopedia onde a cada estresse corresponde a uma deformação. Então, o osso estressado, ele se fortalece, a musculatura estressada se fortalece, as articulações estressadas se fortalecem, desde que não haja sobrecarga. Doutor, a partir de qual idade os adolescentes podem começar a praticar a musculação? A musculação especificamente deve ser realizada no adolescente, quando bem orientado, a partir dos 15, 16 anos. Porém, até as crianças podem e devem realizar atividade física, desde que não sejam atividades físicas que são desempenhadas pelos adultos. Atividades esportivas de lazer para as crianças, de fortalecimento muscular para os adolescentes e de prevenção de fraturas osteoporóticas de fadiga no adulto e no idoso. Quem tem dores nas costas pode correr ou praticar outras atividades físicas? Eu sempre prescrevo para meus pacientes atividade física em geral. E a atividade física, ela é programada de acordo com a dor. Todos os pacientes que me procuram, eu oriento que eles podem fazer toda e qualquer atividade física, desde que estas não os maltrate. A atividade física que causa dor, a dor, ao contrário do que se pensa, é o nosso aliado, é um amigo nosso. Ele nos informa que alguma sobrecarga está acontecendo. Então, todo e qualquer paciente pode realizar atividade física para o aparelho esquelético, desde que esta atividade não lhe cause dano. Então, se não tiver dor, a atividade física está liberada para os pacientes com dores musculares ou dores na coluna. A caminhada é fundamental. A caminhada, ela não causa dor para ninguém, desde que seja caminhada com evolução lenta, gradual, progressiva. Doutor Francisco, quais são os maiores benefícios das atividades físicas? As atividades físicas, elas trazem sempre benefícios ao organismo. Os pacientes que têm problemas de dislipidemia, que é gordura excessiva no sangue, eles previnem problemas cardiovasculares com atividade física. Os cardíacos, muitas das doenças cardíacas hoje, ao invés de serem tratadas com medicamento ou previamente
com problemas, patologias que são tratadas cirurgicamente, a atividade física previne doenças cardíacas ou trata doenças cardíacas, doenças pulmonares, a hipertensão arterial, diabetes. Todas essas atividades físicas trazem benefícios a essas patologias. E na gestação, é recomendável praticar atividade física? Existem atividades físicas próprias para gestantes. As gestantes bem orientadas por fisioterapeutas ou seus preparadores físicos, elas têm uma gestação saudável e um trabalho de parto menos traumático e doloroso para elas. Quais são as consequências do exagero nas atividades? O exagero pode trazer graves problemas para o organismo, desde lesões simples, leves do aparelho locomotor, até doenças graves e até o óbito com a morte súbita. A morte súbita nada mais é do que uma sobrecarga excessiva para a fibra cardíaca. Ou pacientes com doenças prévias, ou aqueles que não têm doença prévia, mas que fazem uma sobrecarga para o músculo cardíaco. Doutor, e para a corrida e outros exercícios, existe um tempo mínimo? Tempo de preparação é fundamental. Não sei se eu já tinha frisado, mas pacientes jovens, até atletas profissionais, maratonistas, sofrem de doenças graves do aparelho esquelético, chegando mesmo até as fraturas de fadiga, que são as stress fractures, fraturas de estresse. Essas fraturas acontecem pelos microtraumas de sobrecarga, principalmente nos maratonistas. Doutor, qual é a sua opinião sobre aqueles chamados atletas de fim de semana? Ou seja, aqueles que praticam atividade física apenas 2 dias. Os atletas de fim de semana deveriam se preparar durante a semana para se resolver praticar alguma atividade física de final de semana. Mas o que se deixa de conselho para esses atletas de fim de semana é que eles procurem sempre evitar excessos, né? Atividade física de lazer, um jogo de futebol de salão, um voleibol, um tênis de praia, um vôlei de praia, são benéficos para eles desde que eles não se sobrecarreguem. E se eles se sobrecarregarem, as lesões advirão. Exercícios físicos podem prevenir dores musculares? Claro, as dores musculares das atividades físicas elas são iniciais. Gradualmente elas vão se estabilizando e as dores musculares cessam com a prática da atividade física, do exercício e da prática esportiva diária. É possível também prevenir a osteoporose? A osteoporose, a prevenção é com atividade física, é com o banho de sol diariamente, no sol com a presença maior dos raios ultravioletas pela manhã ou final de tarde, bem como com a alimentação rica em cálcio, nos alimentos, leite e seus derivados, e as medicações que complementam essas atividades, sendo que hoje se sabe que as atividades físicas são mais benéficas do que os medicamentos. Doutor Francisco, é normal o corpo ficar dolorido após fazer exercícios? Normal. Toda atividade física traz dor muscular, articular, mas de acordo com a preparação do atleta ou do paciente que se cuida de um pós-operatório ou de doenças cardiovasculares, inicialmente eles são atividades físicas dolorosas, mas que gradualmente essas dores vão cessando e que o hábito da atividade física cessa totalmente essas dores. Quais são os exercícios recomendados para as crianças? Principalmente as recreativas, o lazer, né? Não pode se colocar a criança para fazer atividade física como o adulto. Então, a atividade física preferencial para as crianças é o lazer, é a diversão, é a dança, né? É o balé, são essas atividades recreativas mais importantes para a criança. Doutor Francisco, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. E você continue acompanhando Saúde e Bem-Estar, um ótimo dia. E agora é com você, Leonardo Marques.